Boa noite, irmãos. 19 horas. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Então, hoje daremos início ao novo tema, ok? A partir de hoje estudaremos o que a Bíblia diz sobre as últimas coisas. Escatologia, o estudo das últimas coisas, tá? Depois do culto, quem tiver interesse pode chegar aqui e dar uma olhada nesse mapa, ok? O mapa ele descreve com detalhes o que vai acontecer, o que a Bíblia diz que vai acontecer, né? No futuro, a partir de hoje, a qualquer momento, né? Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos ter um banner bem grande, né? Para a gente ter uma noção mais exata do que a Bíblia diz, né? Então, assim, acredito que vai ficar bem claro para a gente compreender melhor, ok? Então, através desse estudo da escola dominical, onde nós estudaremos, né, os principais eventos futuros, né, e as características desses eventos, eu quero trazer para vocês 3 objetivos, tá? O primeiro objetivo em estudar escatologia é trazer conhecimento bíblico sobre o assunto, tá? Bem como fortalecer e solidificar esse conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque para alguns esse conhecimento vai ser novidade, vai ser alguma coisa que você ainda não aprendeu, né? Talvez você já ouviu, mas ainda não aprendeu. Então, é trazer conhecimento bíblico. Para outros que já ouviram, já aprenderam, é fortalecer e solidificar esse conhecimento. É você ter esse conhecimento na ponta da língua, bem na sua mente, bem no seu coração, bem firmado, bem sólido, ok? Esse é o primeiro objetivo, tá? Então, trazer conhecimento bíblico, bem como fortalecer e solidificar o conhecimento que você já tem, tá? O segundo objetivo é incutir, é colocar esperança no coração da igreja, através das maravilhosas promessas e profecias bíblicas do futuro, ok? Jesus falou em João 14, olha, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Não tenha medo. Eu estou indo para a casa do meu pai e eu vou preparar morada para vocês. E quando eu for e preparar morada para vocês, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. E isso são promessas que trazem esperança, que trazem conforto, consolo, né? De um futuro iminente, pode acontecer a qualquer momento, ok? Então, o segundo objetivo é incutir esperança no coração da igreja, através das maravilhosas promessas e profecias que nós vamos ver a partir de hoje, ok? Terceiro e último objetivo é levar almas a se renderem e se consagrarem a Cristo, ao verem, ao vislumbrarem os projetos futuros de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então, se tem pessoas aqui hoje, ou no decorrer dessas semanas, que ainda não se entregaram a Cristo, o estudo das últimas coisas visa desafiar você a se entregar a Cristo, não é? E para aqueles que já se entregaram, o estudo das últimas coisas visa desafiar você a santificar, consagrar mais a sua vida a Deus. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele quer que você esteja alerta, atento no que Jesus está dizendo na sua palavra. Ok? Então, como ponto de partida, irmãos, para entendermos este estudo das últimas coisas, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Velho Testamento. Primeiro, mas nós vamos estudar o futuro, para que ver o Velho Testamento? Porque o capítulo 2 e o capítulo 7 do livro de Daniel, eles dão um pano de fundo. É como se Deus traçasse uma linha do tempo e mostrasse para Daniel tudo o que aconteceria desde a época dele até o final dos tempos. E isso Deus fez para Daniel, né? Em 2 ocasiões, pelo menos em 2 ocasiões diferentes, capítulo 2 e capítulo 7 do seu livro. Então nós vamos pegar esse pano de fundo histórico primeiro, tá? Para depois seguir, ok? Antes disso, vamos fazer uma oração? Querido Deus,
eu te agradeço pela oportunidade de estudar a sua palavra com a igreja. Deus, eu creio no poder da sua palavra, porque a tua palavra, Deus, ela é inspirada pelo Senhor. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a edificação na justiça, Pai. Usa a tua palavra, Pai, em nossas vidas essa noite. Desafia-nos, Deus, a darmos e a consagrarmos nossas vidas ao Senhor. Desafia-nos, Deus, a termos esperança em dias melhores, qual o Senhor vai enviar seu Filho para nos buscar, querido Deus. E Deus, traga-nos conhecimento e fortaleça, solidifique, Deus, esse conhecimento em nosso interior. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Irmãos, então, nós não vamos, ao contrário do que fizemos no estudo de Atos, nós não vamos ler capítulo, versículo por versículo, tá? Eu estou desafiando vocês a lerem em casa, e aqui nós vamos fazer um panorama, um geral, tá? Então é importante vocês lerem em casa, estudarem, para chegar aqui preparado para aquilo que a gente vai falar, tá? Então, durante esse estudo de escatologia, eu vou proceder um pouco diferente, tá? É bom intercalar a maneira que a gente estuda a Bíblia, né? Por exemplo, pegamos um livro do Novo Testamento, agora vamos para o Velho, né? Depois vamos para um livro de profecia, um livro de história, uma carta. É bom intercalar, às vezes a gente vai versículo por versículo, a gente vai geral. É importante a gente aprender a estudar a Bíblia de maneiras diferentes. Então, falando do capítulo 2 de Daniel, o capítulo 2 descreve o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Se vocês se lembram bem, ele ficou perturbado por causa desse sonho e ele queria que os sábios da Babilônia dessem para ele a interpretação do sonho. Mas ele, como um rei muito esperto, né, muito veiaco, como a gente costuma dizer, né, ele falou, vocês não vão falar só a interpretação, não. Eu quero saber o sonho e a interpretação. Aí eles começaram, não, rei, mas assim não. Fala o sonho que eu te dou a interpretação. Rei, olha, vocês estão me achando com cara de bobo? Né? Traduzindo para a linguagem de hoje, né? Se vocês me falarem o sonho, eu vou saber que vocês têm capacidade de me falar a interpretação, não é? Porque se eu falar o sonho e vocês falar a interpretação, vocês vão inventar um monte de mentira para mim, né? E eu vou ter que aceitar, porque eu não sei o que o sonho significa. Então me contem o sonho e também a interpretação. E ninguém conseguia adivinhar o que o rei tinha sonhado. Quando Daniel ficou sabendo disso, ele juntou os seus 3 irmãos em Cristo, vamos dizer assim, né? Irmãos na fé, né? Os seus amigos, e oraram e pediram a Deus que revelasse aquele caso. E Deus revelou o caso a Daniel, e Daniel falou, olha, eu vou dar interpretação ao rei, né? Então o sonho do rei Nabucodonosor era um sonho que dizia respeito ao futuro. Abre comigo, capítulo 2, versículo 27. Daniel, capítulo 2, versículo 27. Alguém leia para mim, por gentileza, o versículo 27 e também o 28. Warley. Respondeu Daniel, na presença do rei, disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Amém. Irmão, olha que importante. Vou frisar 2 coisas. Primeiro, Daniel falou, olha, ninguém é capaz de fazer isso. Mas há um Deus nos céus. Pode falar, irmão. Os teus sonhos e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são essas. Isso. Tá bom, mas a sua leitura foi boa. Já, essa parte aí não vai fazer falta para aquilo que a gente vai enfatizar aqui agora, né? Então, primeira parte importante do que o Arley leu ali. Há um Deus nos céus que revela mistérios.
mistérios, são coisas ocultas aos homens, né? Mas que para Deus não há nada oculto. E aí no final do versículo ele fala, porque Deus te fez saber o que há de ser nos últimos. Então o sonho do rei não é sobre passado, é sobre futuro. E não só sobre um futuro próximo, mas inclusive os últimos dias, não é? Olha comigo ainda, alguém, um outro irmão ou uma outra irmã, leia para mim o verso 45. Como viste, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser. Então, o sonho do rei Nabucodonosor, que foi revelado a Daniel, dizia respeito ao futuro, não ao passado, e não somente ao presente, ok? Então, o sonho foi a respeito de coisas futuras. Não só isso, o sonho foi uma revelação divina de gigantesca importância profética. Nós vamos ver isso com mais detalhes hoje, tá? O sonho foi uma revelação divina, gigantesca, de grande importância profética. Não foi qualquer coisa o sonho. O sonho tem detalhes tão maravilhosos, né, que dizem respeito a coisas futuras. Nós vamos ver agora. Rodrigo, Sim? é interessante você, quando você leu aí que Daniel falou, né, que há um Deus, né, ele não tem como roubar a glória de Deus, né? No versículo 30 também. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se quisesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Brilhante. 3 versículos, né? Esse é o terceiro, né? Você leu 2 aí. 3 versículos que Daniel não tenta, hora nenhuma, né, roubar a glória que pertence a Deus. E olha, Ele poderia. o ser humano ele é facilmente corruptível nessa área, né, de orgulho, né, de eu sei, eu descobri, Deus falou comigo. Ele se humilhou, né, cara? Isso é foda. Isso não está em mim. Isso é ele me deu isso simplesmente para eu falar para o Senhor. Não é porque eu sou o melhor ou o maior, né? Joia, boa observação. Esse sonho e essa revelação desse sonho foram dados por volta do ano 604 antes de Cristo, tá? Então presta atenção, quanto tempo atrás isso? Se hoje nós estamos no ano 2017, mais um 604, 2.621 anos atrás aproximadamente, tá? Aproximadamente isso. Porque o método de contar aí tem uns detalhes. Então, do que trata o sonho? Vamos lá. O sonho, no sonho, o rei, ele enxerga, ele vê uma estátua, uma grandiosa estátua. Diz aí que ela era imensa e de extraordinário esplendor. Ela era deslumbrante, ela era aos olhos humanos encantadora. Então, neste sonho, nessa visão, neste sonho que o rei tem, cada parte da estátua ela é feita de um determinado material, não é? E tem um significado, ok? Então acompanhe comigo. A cabeça, não é? A cabeça de fino ouro, versículo 37. Aliás, eu vou ler o versículo 37 e 38. Melhor do que isso, vou começar no 36, tá? Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis,
a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, irmãos, a cabeça de ouro, representada aqui pelo rei Nabucodonosor, é o império da Babilônia. Ele era o imperador do império da Babilônia, que naquele momento tinha acabado de surgir com poder. Um ano antes, eles tinham derrotado o império da Assíria, que era um império que reinava antes do império da Babilônia. Então, apenas um ano antes deste sonho, o império da Babilônia, né, através do pai de Nabucodonosor, venceu o império da Assíria. Então eles estavam no começo do império ainda, né? E aí Deus revela a Daniel o significado desse sonho, que a cabeça de ouro fino, então era o rei Nabucodonosor, ou seja, o império da Babilônia. Acompanha comigo o versículo seguinte, o versículo 39. Esse império, deixa eu falar uma coisa antes. Esse império da Babilônia, ele não foi muito longo. Ele durou cerca de 66 anos apenas. 66 anos. Mas não é muito longo em comparação com os outros, não foi muito longo, ok? Então segue o texto, versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino. Prestou atenção que Deus está falando de reinos, não está falando apenas de reis. Porque na verdade, Nabucodonosor não foi o único rei da Babilônia. Ele teve um filho, um tal de Belsazar, que também reinou na Babilônia, né? Então assim, Deus está falando de reinos. Então, o reino da Babilônia, o império da Babilônia, representado por Nabucodonosor, é a cabeça de ouro, ok? O nome dele é complicado. Nabopalazar, é alguma coisa semelhante a isso, tá? Depois eu vou escrever para você. Você quer que eu pegue a linhagem toda, genealógica dele? Já me fala logo, irmão. Então vamos lá. Depois do império da Babilônia, versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro... tá bom até aqui por enquanto, né? Então, o segundo reino é representado pelo peito e braços de prata, tá? Qual foi o reino, irmãos, que veio depois do reino da Babilônia, depois do império da Babilônia? O império Medo-Persa. Medo-Persa é por quê? Porque ele foi uma coalizão, uma união de dois grupos. O grupo dos Medos, era o nome deles, né? Da Média, e o grupo da Pérsia. Então, Medo-Persa, eles formaram um único império, ok? Esse império já durou mais de 200 anos. Eles dominaram o mundo da época de 539 a 331 a.C. Cerca de 208 anos de governo, ok? O terceiro império, então, representado ali pelo quadril, o ventre e os quadris, está ainda no versículo 39. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, ventre e quadris de bronze. Qual foi o próximo império que veio depois do Império Medo-Persa? Grego, né? Império Grego, ok? Para quem gosta de história, né? O Império Grego teve um comandante muito famoso chamado Alexandre o Grande, Magno, né? Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele reinou um período muito curto, né? Mas foi muito rápida a devastação, a conquista dele, né? Nós vamos falar mais depois sobre isso. O Império Grego foi um pouco mais curto do que o Império Medo-Persa, durou cerca de 185 anos.
331 até 146, tá? Depois, diz aí o versículo 40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, as pernas de ferro representam o quarto império, que é o Império Romano, tá? O Império Romano governou. Existem algumas diferenças nas datas, mas mais provável, mais confiável, 146 a.C. a 476 depois de Cristo. Mais de 600 anos de Império Romano, ok? As pernas de ferro. Versículo 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, ou seja, dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Tá? Então, o quarto, a quinta parte da estátua, que são os pés, eles são de ferro e barro. O que simboliza então essa parte? Hã? Tudo bem, mas minha pergunta não foi essa. Que império esses pés representam? Tá bom. Eu denominei aqui esse império de Império Romano Restaurado. Daqui a pouquinho nós vamos ver o porquê do que está colocando isso aqui, tá? Capítulo 7 explica isso aqui melhor, tá bom? Império Romano Restaurado. Tem razão, esse império ainda não aconteceu. Como é que a gente sabe que esse império ainda não aconteceu? Porque diz no versículo 34. Lê comigo, acompanha comigo, versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua onde? Naquele império. Naquele império. Então, se essa pedra ainda não destruiu esse império ainda não está presente, não está atuante. Se já tivesse acontecido esse império, a pedra já teria derrubado esse império. O que é essa pedra? Continuando aí a leitura do versículo 34. E feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Agora o versículo 44 e 45. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Presta atenção nessas palavras. Um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Essa pedra, de acordo com o que a gente vai ver também no capítulo 7, representa quem? O Senhor Jesus, o império final e eterno, o reino do Senhor Jesus Cristo, do Messias, ok? Ele vai destruir esse império aqui, ó. Ele vai destruir esse império e aí vai passar a reinar, e todos os outros reinos vão se submeter ao Senhor Jesus. Eles serão aniquilados. Todas as pessoas vão se submeter ao Senhor, ok? Então, se Jesus ainda não está reinando soberano, porque o nosso mundo está cheio de guerra, né? Você vê, é só você ligar o canal de notícias que você vê guerra. Você vê corrupção, você vê problemas sexuais em ônibus, você vê cada coisa. Como que Jesus está reinando hoje? Jesus não está reinando hoje, a não ser no coração dos crentes, mas nesse mundo ele não está reinando ainda. A Bíblia fala que o Deus desse século é Satanás, né? Então esse reino
do Senhor Jesus ainda não chegou. Eu estou dizendo isso porque eu vou voltar nisso depois, tá? Então, essa pedra, irmãos, é o reino do Senhor Jesus, ok? Perguntas até aqui? Comentários até aqui? Vocês me perguntam. Porque não chegou nesse Império Romano restaurado. Então o Império Romano acabou. Onde estamos? Por causa da misericórdia e do amor de Deus. Deus abriu um intervalo aqui, Warley, entre esse Império Romano e esse Império restaurado. E nesse intervalo, Deus te deu a oportunidade de ser salvo. Deus deu a oportunidade daqueles que não são judeus conhecerem o Messias Salvador, a graça maravilhosa de Deus, e sermos salvos. Isso é o amor de Deus. Então ele abriu uma brecha, um intervalo. Por isso que não chegou ainda esse período aqui. Nós estamos vivendo um intervalo aqui. A ideia que tem que falar para esses impérios dominados Israel. Hoje ninguém domina Israel. Israel é escravo. Julgado, né? Não. Pois é, mas o império restaurado, porque vai para o anticristo, vai dominar Israel. Não, eu sei, eu quero dizer o seguinte, até a Segunda Guerra Mundial, Israel estava dominado. Presta atenção no detalhe. O Império Romano, ele caiu no ano 476 depois de Cristo. Então, houve algumas lutas, por exemplo, esqueci o nome do francês lá, Napoleão Bonaparte. Ele foi o último daqueles batalhadores que teve conquistas durante a Europa. Depois de Napoleão Bonaparte, cada nação governava sobre si mesma, houve uma separação, cada um por si, entendeu? A partir do ano 1950, a Europa começou a se unir novamente, ok? Não existe um império, não existe um reino ainda, não existe um governo ainda, né? Mas as coisas estão caminhando para chegar lá, mas ainda não chegou. E Deus não só permitiu esse intervalo, a sua pergunta acho que foi essa. Se eu entendi errado a sua pergunta, mas porque ele quis salvar os gentios, que não são judeus, né? Ele é o período da graça, é o que a gente está vivendo agora. É isso? A pergunta era essa? Esse intervalo não é de 400 anos, né? Entre Abacuque e Mateus. Não é não. O que é? Não, pois é, aí esse intervalo que o senhor falou da graça, não é dando nada como nenhum império. Não tem nenhum império. Nada, acabou o Império Romano, esse intervalo aí, de 1500 anos mais ou menos. Isso. Até não sei quando vai chegar esse império. Isso. Por isso que eu percebi, não sabia se minha pergunta era pertinente. O senhor vai esclarecer melhor o capítulo 7. Isso, não, mas o motivo do intervalo é o amor, a misericórdia de Deus para salvar a igreja. Porque Israel negou ao Senhor, rejeitou ao Senhor, rejeitou o seu Messias, entendeu? Então Deus deixou Israel aqui e falou, olha, agora eu vou abrir um intervalo de tempo para que os gentios conheçam o meu amor. E ele pegou aquela oliveira brava e enxertou os gentios na videira de Israel, a videira brava, desculpe, e enxertou na videira sadia de Israel, né? E aí nos deu a oportunidade de conhecer o amor de Deus, tá? Porque os gentios eram outro povo afastado da graça de Deus, do amor de Deus, eles não rejeitavam a Deus. Então, a partir de Jesus, ali, de Atos 2, as portas, né, foram abertas para a igreja. Ali começou a igreja. Mas nesse intervalo aí, teve muita guerra ainda, né? Teve guerra. Teve os nazistas. Sim. Aí, até então, eles queriam ser império também. Queria, mas não... Pode ser que esse tipo de coisa confunde um pouco a vontade. Sim. Império restaurado. A gente pode falar sobre cruzadas, a gente pode falar sobre um monte de coisa, né? Nesse intervalo, muita guerra ainda. Isso. Guerra feia ainda. Sim. Mas assim, o império mesmo, império dominante,
O último império dominante foi o Império Romano, né? Outros eram pequenas guerras, pequenas batalhas. Igual eu falei, o último foi o de Napoleão Bonaparte, que também não prosperou muito, né? Então vamos prosseguir para o capítulo 7. Tá? O capítulo 7 é um outro sonho. Só que agora esse sonho foi dado para o próprio Daniel, certo? Então esse sonho diz respeito ao quê? O quê? 4 animais, tá? Olha aqui a figura. 4 animais. Animais terríveis. Olha o que diz aí o versículo... versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha o que diz o versículo 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então presta atenção. Esses animais simbolizam também reis ou reinos, impérios. Tá? O primeiro é versículo 3 eu já li, né? O versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Então, o primeiro reino também simboliza o Império da Babilônia. Os 2 sonhos, eles se unem, eles se mesclam, ok? Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Então, o segundo rei, Império Medo-Persa, né? Ele falou sobre 2 lados, né? Sobre um dos lados, né? O terceiro animal, versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Uma coisa interessante desse animal, que simboliza o Império Grego, né? Eu disse que o Alexandre o Grande teve um período de governo curto, avassalador, né? Ele destruiu, conquistou muitas nações, mas ele morreu e o reino dele foi dividido para 4 generais, né? Então é interessante aqui falar sobre 4 cabeças, né? E aí depois da morte dele o império perdeu força gradativamente. E aí então versículo 7 e 8. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Presta atenção nesses 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, nesse sonho que Deus deu para Daniel, ele não separou o Império Romano em 2 etapas, tá? O 4º animal, terrível e espantoso, simboliza o Império Romano, né? Olha o versículo 23 comigo, falando sobre o Império Romano ainda. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então ele está descrevendo algo grandioso, terrível. O Império Romano foi grande, devastou muita coisa, mas ainda tem coisa para acontecer. Ainda tem coisas para acontecer, ok?
E agora nós vamos falar do reino que vem depois destes. Versículo 13, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será. Presta atenção nessas palavras. O reino de Jesus vai dominar tudo, não vai ser destruído. Olha comigo o versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, irmãos, a Bíblia fala, eu estou juntando então os dois sonhos aqui, tá? A Bíblia fala de um reino que virá depois desses reinos descritos aqui, os reinos humanos, não é? Esse reino é simbolizado no capítulo 2 como a pedra, e é simbolizado aqui no capítulo 7 como o filho do homem, que ele vai destruir a estátua nos pés, ele vai destruir o Império Romano, vai aniquilar o Império Romano, e vai ruir todos os outros reinos que já foram, inclusive, né? Então, mesclando essas duas profecias, nós podemos concluir algumas coisas importantes, tá? Cada parte da estátua corresponde a um animal, né? Então a cabeça corresponde ao leão alado, que corresponde ao Império da Babilônia. Daniel falou: ó tu, ó rei, é a cabeça de ouro, né? O peito e os braços de prata correspondem ao urso, que corresponde ao Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze correspondem ao leopardo, alado e com 4 cabeças, que correspondem ao Império Grego. As pernas de ferro e os pés de ferro e de barro correspondem ao 4º animal, terrível, que corresponde ao Império Romano. Algumas coisas importantes da gente falar aqui ainda, tá? Sobre o último animal. Vamos falar agora, né? Começar a falar sobre o futuro, sobre o último animal. Há aspectos desse 4º império que ainda não foram cumpridos. Nós vimos aqui nesse versículo anterior, que diz: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu reino é domínio, o seu domínio é domínio eterno, que não passará. Então, esse que é o filho do homem, né, ele ainda não recebeu o reino. Jesus ainda não está reinando nessa terra, né? Portanto, todos os povos e línguas ainda não servem a Jesus, ok? Então, se ele não recebeu o reino, significa que o Império Romano ainda não foi destruído, porque o Império Romano vai ser destruído e logo na sequência Jesus vai reinar. É isso que a Bíblia ensina, né? Então significa que esse 4º império, vocês estão me acompanhando? Que esse 4º império ainda não se cumpriu totalmente, né? Por isso tem esse intervalo. O reino ainda não foi dado aos santos do Altíssimo. Os santos, você vê, o povo de Israel nem se converteu ainda, só alguns poucos. Eles vão se converter, a Bíblia diz: todo Israel se converterá, né? Eles nem se converteram ainda, como é que eles vão receber o reino?
todos os domínios e reinos não servem a Israel. Pelo contrário, todos os domínios e reinos querem matar Israel. Poucos são aqueles que defendem Israel, né? A pedra ainda não esmiuçou o quarto império, tá? Então nós podemos concluir que as pernas e os pés correspondem juntos ao quarto animal, tá? Que é o Império Romano, e que um dia será restaurado. Ele está falando de um mesmo império. O quarto animal é um animal só, não são dois animais diferentes, ok? Ele se levantará novamente e será abatido. Vamos lá? Perguntas aqui, dúvidas, comentários. Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio aqui dos dois sonhos? E a importância que Daniel começa a olhar agora para o futuro. Esse quarto animal, ele vai representar a partir de hoje o futuro para a gente, da nossa escola dominical aqui. Eu disse, Warla, olha aqui uns dados importantes que eu coletei, irmão. A Comunidade Europeia, Comunidade Econômica Europeia, ela foi fundada no ano de 1957 por 6 países, tá? Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Comunidade Europeia começou a se unir com 6 países, tá? No ano de 1993, se transformou em União Europeia. E hoje, a União Europeia, ela tem 28 países. Ano passado, a Grã-Bretanha decidiu sair, mas ainda não saiu efetivamente, né? Então, contando com a Grã-Bretanha, que é contado como um país só, né? Na União Europeia. São 28. Não estou dizendo nada que vai acontecer, porque eu não sei, né? Mas a Bíblia fala que o Império Romano, esse quarto animal, ele vai voltar, né? Ele vai voltar. É isso que a Bíblia fala. Qual o significado da expressão filho do homem? Ele fala, como filho do homem. Não é isso? 7,13? Olha lá. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. Olha, Gabriel. Não posso falar aqui o que ele não interpreta, né? Mas você percebeu que ele usa esse como várias vezes, quando ele descreve os animais? Porque quando ele vê aquilo no sonho dele, é parecido, é semelhante a um filho do homem. Então a aparência que Daniel vê é semelhante a um homem, a um ser humano. Sim, mas é porque, isso é tradição, mas ele coloca um dedo maiúsculo. Sim, sim. Para nós, mesmo como Jesus. Sim, porque a gente sabe que ele vai reinar, né? A gente sabe o final da história já, né? O próprio Jesus, né, em Mateus 16, 27, ele mesmo se intitula, né? E ele fala que o Filho do Homem, que tem até um cântico, né, que a gente canta. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Esse versículo aí, inclusive, não é isso, Carlos? Isso. Lê para nós, por favor. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Sim, mas a música... É esse também, mas não é esse versículo que eu quis falar, não, É Carlos. baseada no versículo De Mateus. Sim. Igual Jesus fala de si próprio. Agora, esse versículo aí... Né, Pois é, o que quer dizer é que ele vê uma figura semelhante a um ser humano. É isso. É isso. Como ele vê uma figura semelhante a um urso, ele vê uma figura semelhante a um leão, né? João em Apocalipse, ele também usa muito essa palavra como semelhante, porque são coisas que Deus está mostrando para ele. Então ele tenta descrever para nós como aquilo que a gente conhece. Então isso é semelhante, parece com o Filho do Homem. Mesmo colocando em letra maiúscula? Reduzindo ele não fala ele fala como se fosse algo... como o Filho do Homem. Olha, tudo mais que eu tentar te explicar, que eu tentar falar para você, vai ser especulação. Entendeu? O que dá para falar é isso. Eu não posso falar o que a Bíblia não fala. O importante é a gente saber que nós, com base no Novo Testamento, a gente sabe que é Jesus, não é? Então, assim, isso é que importa pra gente, não é? Então, irmãos queridos,
o que temos de essencial aqui hoje, tá? Deus conhece toda a história, presta atenção nisso. Deus é o dono da história. É relevante sua pergunta, sim, mas por que Deus fez assim? Porque nós vamos chegar lá, em Romanos 11 fala isso, tá? Romanos 11 fala que Deus, ele abriu a porta da salvação para os gentios, né? E essa porta chama a era da igreja, o período de tempo que nós vivemos hoje. Entendi, mas é porque quando você fala que o Império Romano terminou em 476. Daí Atos 2 foi bem anterior. Aí estava no Império Romano ainda. Sim. A igreja ainda viveu dentro do Império Romano. Viveu e sofreu na mão do Império Romano. Isso quer dizer então que tudo está acontecendo que ele quer que aconteça. Claro, com certeza, Tiago. Certeza absoluta. Ele deu o sonho para o rei não soube traduzir, mas para ele saber se era o que era, por isso que ele pediu primeiro a tradução, correto? Porque se ele ia fazer lá, o sonho primeiro o sonho. Cabeça de ouro e tudo, então por isso que ele pediu uma tradução. Mas então, esse tempo, ele já determinou qual vai ser o decreto dele para vir destruir. Sim, está tudo no relógio de Deus, está tudo pronto para Deus. Está dando muito tempo, sabe? Está sendo misericordioso. Misericordioso, foi o que eu falei. Isso, irmãos, presta atenção. Isso é misericórdia, tá? Não retarda o Senhor, sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é longânimo, né? Então, aproveitem a oportunidade que vocês têm e preguem o Evangelho, né? Ok? Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar, tá? Ainda em Daniel, que aí nós vamos ver o capítulo 9, ok? Que fala da profecia das 70 semanas, tá? Se eu conseguir fechar a profecia no domingo que vem, a partir do próximo domingo eu vou já para Apocalipse, nós vamos falar do arrebatamento, tá? Então, próxima aula, a profecia das 70 semanas, que vai falar de futuro, vai falar do futuro, ok? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Querido Deus, eu te agradeço e te louvo pela tua palavra, Deus, como o Tiago bem disse agora, o Senhor é soberano. Nós lemos lá no capítulo 2 de Daniel que há um Deus no céu que revela mistérios. Não há nada oculto aos teus olhos, Senhor. Não há nada que o Senhor não sabe, não tenha determinado. Porque o Senhor é todo poderoso e reina, apesar de ter entregue esse mundo, Deus, aos cuidados do diabo por enquanto. Ter permitido, Deus, que ele reinasse nesse século, mas sobre todas as coisas o Senhor ainda reina e é soberano, Pai. E nós te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque temos vivido o tempo da graça. Deus, eu percebo que muitas vezes, Pai, temos desperdiçado a tua graça. Ó, querido Deus, abre nossos olhos nessa noite, para a gente notar a importância de aproveitarmos esse tempo para falarmos do Evangelho do Senhor Jesus, para amarmos o Senhor Jesus, para nos consagrarmos ao Senhor Jesus, para buscarmos esperança em dias vitoriosos, em dias que o Senhor Jesus voltará para nos levar para estar contigo, querido Deus. Conforte, console nossos corações, desafia-nos, Deus, a lermos, a estudarmos as profecias da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.